Oi, oi, chegando aqui no nosso Fluindo com Leveza, nosso episódio 23. Nossa, nem acredito que já chegamos ao episódio 23. E hoje a gente vai conversar sobre três possíveis cascas de banana que eu tenho visto aqui muita gente caindo e tirando, né, as pessoas desse caminho de fluir com leveza. E eu tenho pedido muito aqui, né, para a espiritualidade, para eles me trazerem coisas simples que a gente precisa aprender, né, ou coisas simples que a gente realmente precisa evitar, né, no dia a dia, enfim, para a gente realmente evoluir, seguir em frente, enfim. E aí eu peço para mim, né, mas é claro que eles me pedem que eu compartilhe com você, né? Porque não é para eu ficar com esse conhecimento só para mim. Então, hoje eu quero conversar aqui com você sobre três pontos que a gente pode evitar para a gente seguir, né, no nosso caminho de fluir com leveza. Bora lá? Vamos junto nessa? Então, por que que eu falo, né, sobre casca de banana? É porque, vamos lá, vamos conversar sério aqui. A gente está vivendo na 3D, né, no planeta Terra. Então, essas escorregadas, elas fazem parte, né? Elas não são à toa. Elas fazem parte do nosso processo evolutivo, do nosso processo de crescimento, né? Então, é isso. Faz parte, inclusive, de escorregarmos em algum momento nesses pontos. O fato é que a gente uma hora precisa aprender e parar de cair, né? Não faz sentido algum que a gente fique caindo para sempre, porque afinal de contas a gente quer melhorar, né? A gente quer evoluir, a gente quer passar de fase e a gente só passa de fase quando a gente aprende a lição, quando a gente para, né, de cometer aqueles erros o tempo todo. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Então vamos lá, vamos começar aqui, que eu vou começar já a trazer um por um desses três pontos aqui dessa nossa conversa de hoje. Então, a casca de banana número um que eu vou trazer aqui para você é sobre viver a vida no modo automático. E eu acho que esse é o ponto que é mais difícil para a gente não cair. Porque a gente tem muitos estímulos, 500 estímulos por dia para ficar no automático, né? Principalmente nós mulheres que temos ali um inconsciente coletivo muito forte que ainda dita que é mais importante a gente servir e dar do que receber. Então, muitas vezes a gente está muito mais na tendência, né, do dar, servir do que receber, né? E aí é um ponto muito importante, né, para a gente perceber. Vou dar um exemplo aqui, né, desse receber como o exemplo do descanso, que é uma energia feminina e é um momento crucial e primordial na nossa vida, que tem muitas pessoas que só ouve falar, mas ver mesmo o descanso, sentir mesmo o descanso, nunca vê e nunca sente. E eu sei como funciona isso, né? Porque hoje, mesmo trabalhando em home office com a minha empresa, se eu não fico esperta, eu tô lá trabalhando 10, 12 horas por dia. Então eu preciso ficar de olho, né? E aí, antes, né, assim como eu fazia antes quando eu trabalhava na CLT, mesmo aqui trabalhando para mim, eu coloco o horário para começar e o horário para terminar. E eu procuro, né, estar concentrada naquilo que eu estou fazendo no momento presente, estar em presença, para que eu faça o que é preciso fazer bem feito, para não precisar fazer duas vezes. Então, mais uma vez, presença, atenção. E, cara, sabe aquela coisa que muitas de nós fazemos com orgulho? Assim, a gente até fala assim: ah, eu sou ótima, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu era secretária, esse era um discurso lindo, era maravilhoso falar, né? Eu atendo o telefone escrevendo um e-mail para uma outra coisa que não tem nada a ver com a ligação, e nossa, eu sou muito boa em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu realmente era muito boa, né, em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas
aqui, né, na minha empresa, foi que eu percebi o quanto que isso era ruim para mim, o quanto que isso prejudica a minha saúde, né? Porque eu terminava o dia completamente exausta, sem energia para absolutamente nada. E eu não conseguia me sentir descansada nunca, porque era sempre uma sensação de, nossa, eu não tô fazendo nada, preciso fazer alguma coisa, que não é uma verdade. Então, é, é muito importante sair desse modo automático e trazer, né, para a consciência, ok, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E o que eu preciso fazer para que o que eu estou fazendo comece, tenha, né, um começo, um meio e um fim, para cessar essa sensação de fazer as coisas no automático e você nem perceber o que realmente foi feito. Então, uma das coisas que eu fiz, inclusive, para me ajudar a parar com essa sensação, né, foi anotar na minha agenda de papel tudo o que eu faço. E eu faço isso, e no final do dia eu ainda vou lá e me dou parabéns e me dou estrelinha. E é muito doido, porque às vezes chega no fim de semana, eu olho lá na minha agenda e eu vejo o tanto de coisa que eu fiz. Tem semanas que eu mesma me pergunto, meu Deus, como que eu fiz tudo isso? E é bem diferente a sensação, porque agora é uma sensação de que aconteceu tudo aquilo, mas foi leve, foi tranquilo, foi fluido, né? Completamente diferente de como era antes, inclusive de como era no começo aqui do meu empreender. Então aqui procura ser um pouquinho mais compreensiva com você mesma. Coloque o seu descanso, coloque o que você quer na sua agenda. Porque se você não começar a fazer isso e você não começar a reconhecer tudo aquilo que você faz, ninguém vai fazer isso por você. Essa é uma das coisas que só você pode fazer por você mesma, tá? Então, check aqui no nosso ponto número um. Vamos lá para o ponto número 2. A segunda casca de banana que eu quero trazer aqui para você é sobre você não é os seus pensamentos. E, putz, eu vou falar para você que esse é um ponto que a espiritualidade está me pedindo muito para eu falar mais. Você não é os seus pensamentos. Você não é todo o medo que passa na sua cabeça. Você não é toda a ansiedade que você pensa que você tem. Você não é toda a preguiça ou a procrastinação que aparece por aí. Você também não é toda a raiva que você sente e muito menos toda a tristeza que você acha que você sente. Você não é os seus pensamentos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas Chico Xavier escreveu uma série de 13 livros. Essa é uma série que ficou conhecida como a série de André Luiz, né? Porque é o André Luiz contando, então, as histórias ali de nosso lar e o que acontece no mundo espiritual. Eu já tinha lido o começo dessa série, né? Alguns desses livros lá no passado, alguns anos atrás, e eu tô relendo ele, porque hoje para mim é muito interessante, né? Eu tenho uma outra cabeça, outros entendimentos do que há 15 anos atrás, outra experiência, outra vivência. Então, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a ler essa série da primeira vez, eu tinha ali uma percepção. Hoje é completamente diferente. E é muito interessante como eles descrevem no livro as formas pensamento, né? Como essas formas pensamento elas são descritas. E no segundo livro, né, inclusive, eles descrevem como nuvens escurecidas que ficam pairando em certos locais. E a depender das nuvens, né, a depender de como são essas nuvens escurecidas, essas formas pensamento, o Sol, que é uma energia muito poderosa, consegue dissipar essas energias todas as manhãs.
mas tem outras que não. E essas nuvenzinhas, elas simplesmente ficam pairando por aí, né? Então, também não é à toa que no Templo dos Sementes da Vida, uma das instruções que eu recebi aqui da espiritualidade é sim da gente trabalhar pelo menos uma vez por mês a energia do nosso lar, trazendo então a harmonia para o lar, né, para nossa casa. E aí a gente trabalha energeticamente muitas dessas energias que estão lá estagnadas ou que a gente está trazendo para casa sem consciência. Tá, mas deixa eu voltar aqui. Como que acontece então com essas formas de pensamento? Vou te contar aqui um exemplo de que eu até já contei em algum outro momento, mas ele é muito bom porque é algo que eu percebi acontecendo comigo, né? Então, lá em 2019, eu ainda trabalhava, né, como secretária nesse escritório de advocacia e eu tinha um empreendimento familiar. Eu organizava retiros e eventos femininos no meu período de férias. E naquele ano, 2019, a gente juntou mais de 40 mulheres e a gente foi para um espaço muito especial em Cunha, que a gente passava ali alguns dias em conexão com a natureza, meditação, yoga, crochê. Era muito legal, né? Porque esse lugar é um espaço muito especial, com uma alta frequência energética, né? Que é o espaço do Flor das Águas. E aí eu fui percebendo que quando eu estava lá, acontecia uma coisa diferente. Mesmo indo dormir tarde e acordando cedo, eu acordava bem. Eu acordava cantando, eu acordava dando bom dia para os passarinhos, era uma outra energia que me envolvia quando eu estava lá. E aí, ali, é óbvio, né? Eu tive a percepção de que eu não tinha como introduzir na minha vida, na minha rotina, a rotina que acontecia lá, né, especificamente, mas eu decidi que eu ia fazer um mínimo. E qual era o mínimo que eu podia fazer, então? Ao invés de acordar, ligando a TV, ou ir no caminho para o trabalho, escutando, né, na rádio ou na TV, escutando ali desgraça atrás de desgraça, eu mudei e comecei a ouvir as músicas do próprio Flor das Águas, né, no Spotify. E as músicas deles são cantos devocionais, então eu já ia cantando, eu já ia fazendo, né, de alguma forma ali as minhas orações. E, cara, foi muito legal. Aí eu comecei então a ter esse ritual, né, no meu trabalho, antes de ir para o trabalho, no caminho para o trabalho. E eu percebi que eu mudei completamente a minha energia. Então, antes, a raiva que eu sentia de acordar cedo, era constante, era todo dia. Eu tinha raiva de acordar, né? Ai, que ódio, enfim. E essa raiva, ela foi sumindo, né? O mau humor que eu tinha matinal também, eu era daquelas de bom dia só se for para você, sabe? Então, aquele mau humor matinal também foi embora. E, e aí eu fui percebendo que tinha dias no escritório, né, que do nada, tipo, sério, várias vezes acontecia de eu ficar mal com alguma coisa, de eu ficar com raiva, com ódio. E aí eu comecei a perceber esses momentos muito claramente. Eu sempre me perguntava, tá bom, mas o que que aconteceu? Né? Aconteceu exatamente alguma coisa, alguém falou alguma coisa para eu estar me sentindo desse jeito? O que que aconteceu que, né, estourou isso dentro de mim? E aqui, sendo bem sincera com você, né, eu não tinha nada ali de autoconhecimento, eu não tinha ferramenta, eu não tinha nada de PNL, nada, nada, nada. Ali realmente era eu, a minha intuição e só. Ali eu estava vivendo no automático. Ou talvez aqui, né, até falando com você, talvez nem tanto assim, porque eu já estava esperta. E aí, grande parte das vezes, não tinha acontecido nada comigo. Era alguma energia que estava ali. Ou seja, era uma dessas nuvenzinhas de forma pensamento que eu tinha passado por elas e é como se elas tivessem grudado.
E intuitivamente eu aprendi então a entrar no mantra de oração. E eu ficava ali mentalmente num Pai Nosso eterno, um atrás do outro, até passar toda aquela sensação ruim. E passava, tá? Isso é o mais importante de eu te trazer aqui, porque sempre passava. Essa sensação ruim que vinha do nada, ela também passava, porque não era sobre mim, né? Então, é muito importante, né? Mais uma vez, olha aqui que interessante, né? A presença para a gente poder notar o que é realmente seu e o que não é, né? Então, percebe que a segunda vez que eu tô falando aqui sobre o estado de presença, só nessa nossa conversa de hoje. Então, não tem nada melhor do que a gente se manter em presença. Da gente se manter em presença, da gente se manter nesse lugar de serenidade, de oração, né? Para a gente realmente trazer para o nosso dia a dia aquele ensinamento simples e extremamente poderoso: orai e vigiai. E como é simples a gente ter esse saber na ponta da língua, né? Tão ali à nossa disposição. Então, fica aqui. Você não é os seus pensamentos. E aí, vamos fechar então com a terceira casca de banana para a gente conversar aqui hoje, né? Que é, nossa, esse daqui eu fiquei surpresa nesses últimos dias. Pessoas falando e achando que o cuidado energético só deve ser feito uma vez na semana. Né? Aquela coisa de, eu vou domingo na missa, ou eu fui no centro, tá pago, né? Já fiz uma vez na semana e tá resolvido. E não, gente. Esse momento que a gente está vivendo de transição de energias do nosso planeta, é muito importante que a gente tenha esse cuidado energético diário, né? Então é todos os dias, tipo tomar banho mesmo, todos os dias, tomar banho de energia. E por quê? Né? O planeta, ele está em transição. A energia do planeta está mudando a frequência, estamos aumentando a frequência. E aí nós também estamos recebendo todas essas novas frequências. E de acordo com os nossos pensamentos, nós vamos também receber as curas necessárias para a gente evoluir junto com o planeta. E aí a gente já vai sim sair desse lugar do automático de ficar dando volta em círculo, né? Achando que a vida é realmente só pagar boleto. E não é. É claro que a vida não é só sobre pagar boletos. Mas a desconexão das pessoas hoje, em geral, tá tão grande que ainda somos um grupo pequeno que está se encaminhando, que está, né, se colocando de prontidão, que está se preparando para todo esse processo. Então, já se sinta, né, como uma dessas pessoas que está um passo à frente de muita gente, só de você estar aqui me ouvindo. Porque esse tipo de conversa não é para todo mundo, né? Então você também já está num movimento de transição. Seja muito bem-vinda. E aí, então, né, fica aqui esse lugar, né, esse aprendizado de manter o seu cuidado energético por aí, né? Se você já tem o seu momento de oração na sua rotina, no seu dia a dia, mantenha. Né? Se você sentir, traga então alguma dessas ferramentas extras para esses momentos. Então, como por exemplo, as harmonizações que eu estou fazendo por aqui, né? Elas são muito poderosas, são muito importantes para o nosso dia a dia. E aí não precisa ser nada demorado, não, muito pelo contrário. Lembra que eu falei que eu ia escutando música e fazendo as minhas orações no carro? É isso. Eu já tive aqui uma mulher maravilhosa nessas harmonizações que ela ia me ouvindo no ônibus a caminho do trabalho. Sério, no meio daquela bagunça do caos do ônibus, ela ia ouvindo os áudios, né, da trilha face
por exemplo, que foi o que ela fez, e ela recebia todos os amparos, todo o ensinamento do mesmo jeito. Ela mudou a vida dela em um ano. Se você vê o antes e depois dela, é outra pessoa. Então é muito importante aqui ter, né, esse momento diário de conexão com a espiritualidade, alimentar todas essas boas energias que estão disponíveis já. Então, lembra que eu falei que o planeta está aumentando a frequência vibratória? É isso, a gente também está nessa adaptação para essas energias e demanda um tempo para essa adaptação. Inclusive, a harmonização da força vital, lá dos Sementes da Vida, é exatamente para ajudar a gente nesse processo. Então, se você quiser saber um pouco mais, me chama aqui que eu te conto como funciona. E aí, hoje, gente, então eu vou encerrando por aqui essa nossa conversa de hoje. Até para a gente fechar esse ponto número 3, eu vou deixar aqui para você a harmonização geral para você fazer, né? E fechar essa nossa conversa de hoje, porque eu sempre coloco aqui, né, uma harmonização para realmente, é, vamos dizer assim, né, fechar o nó, fechar tudo que a gente conversou aqui e essa harmonização geral que eu trouxe aqui para você hoje, ela tá disponível aqui no canal, tá? Então, pode acessar aqui gratuitamente. E lá no Sementes da Vida, o meu templo de harmonizações, eu trabalho com muitas outras harmonizações, né? Harmonizações diversas. Então a gente tem a harmonia para o lar, a harmonia para o corpo físico, a gente também fala bastante sobre a harmonia do dinheiro, essa energia do dinheiro que é tão importante para a gente, ela tá tão distorcida no nosso planeta. Então fica aqui o meu convite para você também conhecer o meu templo de harmonizações, que é o Semente da Vida. Meu nome é Renata Storg Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres. A minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. E ao longo dos meus atendimentos e da minha vivência, eu descobri que o estado de presença e o cuidado energético diário são de extrema importância. Eu espero ter contribuído com você no dia de hoje e que agora você fique atenta aqui a essas possíveis escorregadas. Combinado? Hoje eu fico por aqui, então. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @renata.astorga. Estamos juntas nessa jornada de vivermos fluindo com leveza. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo.